movimentação dos direitos humanos foi criada para assegurar os direitos fundamentais dos cidadãos. Várias pessoas lutaram para garanti-los. Um deles foi Vladimir Herzog. Você o conhece? O Vladimir, ele foi um jornalista que teve uma notoriedade muito grande na época da ditadura, e por conta de toda a repressão que ocorria naquele contexto, ele foi morto. Só que a imagem passada na época de que ele havia se matado, mas por conta de algumas investigações posteriores descobriu-se que ele havia sido morto e não se matado, como a versão dos militares. Eu não conheço tanta coisa quanto eu deveria, mas eu sei que o Vladimir era um jornalista e também dramaturgo brasileiro e que ele era ligado ao PCB. Por essa razão, ele foi pego pelo DOI-COID e por volta de... na época da ditadura militar, ali em 75, ele foi preso e morto, assassinado pelos militares. Formado em filosofia, Vladimir Herzog trabalhou no jornal O Estado de São Paulo, na BBC de Londres e na TV Cultura. Por sua luta contra a ditadura militar, foi assassinado, o que se tornou um marco na volta da democracia do país. Símbolo da luta do jornalismo em prol dos direitos humanos, em sua homenagem foi criado o Instituto Vladimir Herzog. O jornalista tem o papel de dar voz às demandas da sociedade. Mas será que todos sabem qual é o papel do jornalista, principalmente no que tange os direitos humanos? Eu acho que o jornalismo ele é fundamental nessa questão de defender os direitos humanos, porque na nossa sociedade a gente tem várias instituições, por exemplo, a gente tem algumas religiões, alguns fundamentalistas que tentam de uma certa forma excluir pessoas, excluir seres humanos desse convívio social. Eu acho que o jornalismo está aí mesmo para mostrar a verdade, mostrar o que de fato acontece, sem tender para algum lado. Eu acho que o jornalismo tem que ser neutro nessa questão dos direitos humanos e divulgar notícias, divulgar reportagens que favoreçam, né, o direito de cada um. Bom, assim, para mim, o jornalismo ele tem a função de ser meio que uma extensão das reais necessidades da sociedade. A sociedade ela necessita de uma coisa, então o jornalista tem a função de entrar justamente aí nesse ponto. Eu acredito que é muito importante, né, todas as profissões, inclusive os jornais, os jornalistas, eu acredito que ser muito importante cada pessoa ter uma postura que defenda os direitos humanos. Porque assim, nós vivemos numa sociedade em que é muito banalizado o próprio ser humano. E quanto mais pessoas se comprometerem, né, a defender os direitos humanos, né, eu acho que melhor a gente vai conseguir organizar nossa sociedade e defender de fato os direitos, né, não só os direitos em geral mesmo. Bom, eu entendo que o jornalista, por formação, é um agente social que tem o compromisso de fazer a interlocução com a sociedade. E para isso, para que ele faça isso com responsabilidade social, é fundamental que ele conheça as demandas da sociedade. E sob esse ponto de vista, obviamente, estamos falando de direitos, e direitos humanos acima de tudo. Especificamente na área que eu tenho procurado ao longo dos anos me especializar, uma das áreas que é a segurança pública, falar hoje em direitos humanos é um tema central, tanto para a formação dos jornalistas, como para a formação dos agentes públicos e das instituições. Ou seja, o jornalista precisa conhecer a essência do que se discute hoje sobre direitos humanos, para que ele possa se pautar e pautar também o poder público.